voltar. E, como vocês podem perceber, houve uma mudança de cenário. Não porque eu quis, mas porque eu tive que tirar aquela poltrona, e aí eu tive que limpar, tive que tirar os livros, e aí virou isso daqui. E eu nem sei se está dando pra ver na câmera, mas é o que temos para hoje, tá? E hoje a gente vai conversar sobre essa coisa medonha, que é o Menino Amado William March. Essa ediçãozinha aqui é da Dark Side, de capa dura. E como uma leitura complementar, eu peguei essa aqui, também da Dark Side, de capa dura, que é esse Serial Killers, Anatomia do Mal, Entre na Mente dos Psicopatas. Como vocês podem ver, é um assunto que eu gosto bastante. E teve até um momento, assim, na minha época, que eu até pensei em fazer tipo, psicologia, assim, sabe? Pra entrar estudar essa área mais. Mas não sei por que eu não fiz. Realmente é uma área que me interessa muito. Eu acho muito bacana estudar esse universo de CSI. Adoro! Mas então, vamos lá. Seguinte, esse livro aqui ele foi publicado em 54 e esse William March ele já tinha escrito uns outros livros, né, umas outras histórias, mas que não vingaram muito não. E esse aqui, se eu não me engano, foi o último livro dele. Acho que foi o último livro que ele escreveu e fez muito sucesso na época, porque ao longo da história a gente percebe, aqui nessa ediçãozinha aqui tem uma introdução que conta um pouco da história do autor. É escrito pela essa Elaine Showalter, introdução de 1997 que foi escrito. E ela conta que, tipo assim, o cara ele tinha uns probleminhas assim, sabe? E ele demonstra, e aí, tipo assim, as pessoas fizeram uma análise, né, dos textos dele, a forma que ele introduzia os assuntos nas histórias dele realmente fazia a gente acreditar que ele tinha um probleminha aí mesmo. E realmente, assim, quando você lê esse livro pra mim tá sendo uma releitura. A primeira vez que eu li esse livro, eu tive problemas para dormir, porque eu achei a menina muito louca, muito louca. Assim, sério, eu fiquei meio tensa, assim. Dessa segunda vez que eu li, eu pude ver a história meio que de fora, assim, sabe? De uma certa forma entender melhor. Até porque eu já tinha lido esse daqui antes. E nesse livro aqui, o autor ele explica muito bem as terminologias de, tipo assim, diferença, né, de psicopata, de sociopata, ele vai dando exemplos, tem vários estudos de caso aqui, que inclusive eu vou mostrar um aqui, que tem a ver com esse daqui. Mas então assim, nessa época era também o auge, né, da psicanálise, então tem muitos elementos de psicanálise nesse livro, tem muita coisa aqui. E a história é o seguinte, nós temos essa mãe e a filha, e coisas estranhas acontecem perto dessa menina. Rhoda, que ela chama. Rhoda Penmark. Coisas estranhas, assim, mas não é coisas estranhas tipo acidentes, sabe? Tipo, quebrou uma coisa, ou caiu, sumiu uma coisa. Não, é tipo morte mesmo, tá? E a menina tá sempre perto. Sempre alguém morre e a menina tá lá. Sabe, tipo, ela é sempre a testemunha, né? Daí eles vão num piquenique da escola, né, do coisa de verão, que é uma tradição dessa cidadezinha e tal, e aí o menino aparece morto no lagozinho lá da propriedade. E a Rhoda foi a única testemunha, né, a menina que estava ali perto. Daí a mãe, ela começa a fazer, tipo, ligar algumas coisas. E a gente, no começo da história, a gente acha que é sobre a menina.
Mas na verdade a história é sobre a mãe e o passado dela. Um pouco assim na metade do livro pra frente, a história é inteiramente sobre a mãe. E o que, tipo assim, as descobertas que a mãe faz em relação ao passado dela e como que isso aplica no presente e como que se aplica à filha dela. Então, assim, é uma situação tensa, é uma leitura tensa do início ao fim, porque, eu não sei, eu acho que nem todas as pessoas vão pegar, sabe, essa tensão, assim, essa atmosfera meio macabra de psicopatas e sociopatas, assim, mas como é um assunto que eu gosto muito, e tem muita gente aí também que gosta e que estuda até, eu acho que é uma leitura muito bacana de fazer. E dá pra entender bem. Inclusive tem duas questões aqui no livro que eu acho interessante mencionar. Que é, pelo que assim eu entendi, foi nessa época, não sei, que fique bem claro, não sei se foi de fato esse William March que inventou o termo, tipo, a semente ruim, né, para designar uma pessoa, uma criança má, que em inglês é the bad seed. E hoje em dia, esse the bad seed, ele é muito utilizado para designar mesmo assim, as crianças que têm alguns distúrbios psicológicos e tal, e que acabam cometendo algum assassinato. Daí que entra essa leitura aqui que eu fiz, que é aqui na página 64, que é aqueles estudos de caso que eu falei, que tem essa Mary Bell, em 1968. A menina tem tipo 11 anos de idade e ela foi condenada à prisão perpétua por assassinatos. Nesse nível aqui, ó, tá? E daí, assim, ela junto com a amiguinha dela, ela matou um coleguinha e aí, de novo, né, várias coisas estranhas acontecem perto dessa menina. E acabou que o detetive, aqui ó, quer ver? Durante o funeral de Brian, em 7 de agosto, o inspetor-chefe James Dobson ficou de olho em Mary Bell. Eu observei diante da casa de Hawes enquanto o caixão era trazido para fora. Ele explicaria depois. Foi quando soube que não podia arriscar outro dia. Ela estava lá, rindo e esfregando as mãos. Pensei, meu Deus, preciso pará-la, senão ela vai fazer de novo. Gente, a menina tem 11 anos. É muito louco isso. Mas eu não sei se vai dar pra ver, não, mas é essa aqui, ó. Essa menina. Aí esse livro é interessante que ele vem com vários estudos, assim, de caso. Qual que era a outra coisa que eu tinha que falar? Qual que é, né? É o negócio do termo. Ah, e não sei se era isso não, mas finge que é. Esse livro na época ele fez muito sucesso porque até então nenhum autor tinha abordado o assunto dessa maneira, né, tipo assim, com serial killers e tal, principalmente crianças, né, tipo, colocar a criança nesse papel. Ah, lembrei, a outra coisa que eu queria falar, na verdade, era da questão genética. Aqui no livro, a mãe da mãe, ou seja, né, a avó da Rhoda, ela era uma serial killer muito punk lá nos Estados Unidos, que matou, tipo assim, a família inteira, vários parentes, tipo assim, ela casou pra pegar o seguro, né, de vida, e aí ela foi matando vários maridos, e aí foi matando os filhos, e aí teve uma lá, o caso derradeiro dela, foi que ela matou o marido e os filhos, e a mãe, que é a Christina Penmark, sobreviveu, e aí depois, só que tipo assim, ela não sabia da história, ela meio que suprimiu essa memória, né, da cabeça dela, e aí depois, que é a que a gente vai percebendo aqui no livro, e que eu acho que isso é um spoiler, foi mal. Mas assim, não é porque a gente acaba que é direcionado por esse caminho e fica bem claro, desde quando ela começa a pesquisar, que de fato ela tem um pé aí nesse lado aí da vida. E ela levanta essa questão
de, tipo assim, essa maldade ser um traço genético. Ela até tem um momento aqui, uma passagem que ela fala, nossa, mas tantas doenças, né, são hereditárias, por que não querer matar os outros, né? Então, eu não me lembro de ter, eu acho que é uma discussão que existe no meio aí dos psicólogos aqui, se é de fato essa maldade é um fato genético ou não, mas eu não tenho conhecimentos para falar sobre. Então, assim, se vocês tiverem algumas informações aí e quiser passar para nós agradecemos. Mas então é isso, assim, é um livro, é rapidinho de ler, é curtinho, acho que tem 300 e poucas, 260 páginas. É muito legal o livro, eu gosto muito desse assunto. E como eu falei, né, na época ele fez muito sucesso em 54, porque até então ninguém tinha mencionado essas coisas antes, né, essa psicopatia em criança. E aí na década de 90, com esse boom que teve de serial killer, no cinema, em séries, né, tipo CSI, Lei e Ordem, os filmes tipo Hannibal, Silêncio dos Inocentes, e milhões de outras séries e filmes que surgiram depois disso, que inclusive fala que... Deixa eu tirar esse trem aqui. Aqui no final do livro, nessa parte aqui, fala da presença de serial killers na literatura, na televisão e no cinema. E é muito legal pra pegar referências aqui. Então essa coisa da criança ficou meio que banalizada. Então, de tipo assim, sabe, a criança poder de fato matar, porque até então as pessoas não acreditavam que isso é possível. Mas, como temos aqui estudos de casos que comprovam ao contrário, né? Temos crianças muito cabulosas aí por aí no mundo. Mas então é isso. Eu gostei muito de ler esse livro. Como eu falei, é uma leitura rápida, é fácil. Tem algumas partes assim de psicanálise assim que realmente faz a gente pensar em algumas circunstâncias. Esse problema que a mãe tem de, tipo assim, o que fazer em relação à filha. Ela tá vendo que a filha tá cometendo esses assassinatos, mas ela sabe que é um problema psicológico, e aí ela entra com essa questão genética, tipo assim, se realmente for uma questão genética, então não é culpa dela, ela tá fazendo isso inconscientemente. Mas aí entra aquela questão, até que ponto isso é realmente inconsciente? Será que ela não tem consciência mesmo do que ela tá fazendo? Então, tem algumas questões aqui que realmente fazem a gente pensar. Eu super recomendo, eu acho muito legal essas coisas, assim, eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos. E fica aí a dica pra vocês. Menina Má, do William March. E, se vocês também são meio perturbados que nem eu, a outra dica é esse Serial Killers, Anatomia do Mal, que também eu falei, né, da Dark Side também. E esse aqui é do Harold Shatter. Muito legal, tem muita coisa bacana aqui nesse livro, tem muita informação. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo!